Olá, meus amados irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio dessa santa e poderosa palavra que é poderosa para restaurar o nosso coração, nos guiar em confiança e aumentar essa confiança que nós temos no nosso Mestre e no nosso Pai, de que tudo vai ficar bem, irmão. Por mais que as coisas estejam turbulentas, tudo vai ficar bem. Eu quero declarar, meu irmão, quero declarar, minha irmã. Talvez a frase que você esteja precisando ouvir hoje é que vai ficar tudo bem. Vai ficar. Acalma, tá? Vamos lá? Vamos para a nossa breve conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 11. O Senhor Jesus, palavras do próprio Mestre, lhe diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e, ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e a dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. É maravilhoso esse texto, irmãos, e eu gosto muito porque esse texto fala de amor. Esse texto fala do amor sacrificial do Senhor Jesus. Ele aponta justamente para a cruz de Cristo. A igreja sem a cruz de Cristo, ela enfraquece. Sem a cruz de Cristo, sem o perdão, sem a reconciliação que ela nos promove, o acesso que ela nos dá ao Pai, que ela nos permite ser ouvidos e também a falar com Ele, irmão, a falar com o ser mais poderoso, o Criador de todas as coisas, por meio dessa cruz, por meio da ação do Deus encarnado. Então, o amor contido nessas palavras são enormes, mas eles nos ensinam também a lidar com outras personagens que aparecem aqui como o empregado e o lobo. E eu quero fazer umas aplicações pertinentes referente a esse texto no dia de hoje. Ele começa declarando: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, o pastor era uma figura bastante comum naquela época da Israel antiga. O Senhor Jesus usava as analogias para que eles viessem entender. E ele estava ali conversando justamente com os líderes de Israel, logo depois de um momento em que os líderes expulsaram um cego que foi curado pelo Senhor Jesus da sinagoga. É como se um pastor hoje expulsasse alguém da igreja, irmão. Porque ele foi curado e porque ele não concorda com o que aquela ovelha tá vivendo. É como se ele virasse as costas. Então é um contraponto. O Senhor Jesus está falando: eu sou bom de verdade. Eu faço aquilo que é para fazer. E qual é a figura do pastor na vida de uma pessoa? Por exemplo, os maridos devem ser pastores da sua casa, irmão. Todo marido foi chamado a ser pastor. Nós fomos chamados para nos parecer com o mestre. Se quisermos andar como Jesus andou, devemos ter a mesma atitude que o mestre teve. Sempre falo isso para vocês e essa é uma realidade contida nas escrituras. Olha, o pastor guia, meu irmão. Naquela época os pastores eles trabalhavam justamente em lugares áridos, desertos. O pastor está com a ovelha no deserto. Ele providencia água e comida também. Tudo aquilo que necessita. A água fala do alívio para o calor escaldante do deserto. E a comida fala da energia necessária, o próprio pão da vida. Nós compartilhamos o pão aqui todo dia, irmãos. E ela protege também a ovelha do inimigo. Ela protege a ovelha do inimigo, irmão. A ovelha é um animal com a visão bastante limitada, ela quase não enxerga. Então o pastor se coloca, meu irmão, de frente a ovelha e o inimigo. Em Salmos capítulo 23, a partir do verso 1 fala: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Ele me leva aos pastos de grama verde macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva aos riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito, e me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Irmãos,
O pastor, ele é visto, quem está pregando aqui, quem está escrevendo, quem escreveu esse salmo é o rei pastor Davi. Ele viveu essa realidade, ele foi pastor, ele mostra um homem segundo o coração como era ser pastor. Ele muitas vezes, antes de enfrentar o Golias, ele conta a história pro rei Saul. Ele fala: olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai. Quando um lobo vinha atacar, eu mesmo abria a boca e tirava a ovelha de dentro da boca do lobo. E quando um urso vinha atacar, eu cortava a cabeça dele com a espada. Irmãos, a ideia de pastor às vezes é uma ideia romantizada, e eu creio que muito por causa da cultura brasileira. Isso que nós vemos aí nessas novelas, irmão, que não tem nada a ver com a vida real. A vida, ela é difícil, e o sistema, ele é cruel e sangrento. E o pastor, ele precisa ter muita energia. O pastor é um guerreiro, irmão. Ele não é uma figura pacífica. Não, ele é pacificador, e às vezes para pacificar nós precisaremos guerrear, como colocar na frente dos inimigos. Essa é uma verdade que Jesus está falando, e foi o que ele fez. Lógico que ovelha muda, ele foi um pastor como ovelha muda ao matador, então nós devemos ter a atitude que o Senhor teve, guerrear como o Senhor guerreou. Olha, ele fala: o empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. E aqui vem a figura justamente do empregado, irmão, que eram os fariseus, mas todos nós estamos na figura de empregado, irmão. Por quê? É na hora que o barco dá uma balançada, porque olha que a palavra fala: abandona as ovelhas porque elas não são dela, porque quando o lobo se aproxima, ou seja, o lobo é perigoso. O lobo pode causar algum dano. O lobo pode arrancar sangue. O lobo pode morder até mesmo o empregado. Pode morder. Então é na hora que o barco dá uma balançada, meu irmão, é nos momentos de pressão que nós vemos quem é quem. Eu estou pregando aqui para pessoas que Deus levou para o deserto e que algumas pessoas que se diziam amigas e protetoras acabaram deixando de lado. Eu estou pregando aqui para pessoas que começaram a enxergar a verdade sobre quem está do lado. Eu estou pregando aqui para pessoas que viram aonde pode colocar a sua confiança. É nos momentos de pressão, irmão. É nos momentos de pressão que nós vemos quem é quem. E o Senhor permite, irmão. Esse é um dos motivos que o Senhor permite nós passarmos por deserto, passarmos por perigo, para saber aonde nós estamos colocando a nossa expectativa. Para saber em quem nós estamos colocando a nossa expectativa. Para saber exatamente, irmão, aonde nós estamos apoiando. Irmão, se Deus for o seu apoio, você vai descansar até no meio do deserto. Eu posso falar isso com plena convicção. Vivi uma transformação excepcional quando consegui colocar minha confiança tudo no Senhor. E lógico, a confiança, irmão, ela é conquistada, e o Senhor coloca no deserto e permite isso justamente para isso, para que Ele conquiste a nossa confiança. Através da oração nós percebemos, quando nós temos uma oração respondida, irmão, isso é que tem uma capacidade muito grande de produzir fé em nosso coração. E quando nós vamos vivenciando experiências com Ele, não vivendo de experiências dos outros, quando nós entendemos que é nós que estamos no deserto, e isso é poderoso. E aí aquele versículo que ninguém gosta, mas que faz muito sentido, o que Paulo fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas, e na etimologia da palavra todas, é exatamente todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E nesse momento nós percebemos que a bondade, que Deus é bom, porque Ele fala assim, Ele fala assim: então o lobo a ataca e as dispersa o rebanho. O lobo, irmão, ele tem aqui, ele tipifica o Satanás, o inferno, o nosso inimigo espiritual, mas ele usa também pessoas. Todos nós somos casos. Eu gosto de falar isso, irmão, porque ou nós vamos agir em favor de Deus, irmão, ou nós vamos influenciar, ou nós vamos ser uma boa influência, ou nós vamos ser uma má influência. Não tem como ser uma influência neutra. Até mesmo o neutro é de Satanás. Aquele que está em cima do muro é de Satanás. Aquele que está escondidinho é de Satanás. Irmão, eu preciso falar. A intenção do inimigo, irmão, é separar, causar a divisão. Olha, então o lobo ataca e as dispersa o rebanho. Por quê? Cada um por si. Essa é a intenção, essa é a ação do diabo, irmão. Enquanto a palavra fala em Salmo 33, o quão bom é que os irmãos vivam em união, o Satanás quer dispersar, meu irmão.
que é justamente dividir. Quer dividir. A intenção é causar divisão, separar, irmão. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. Por isso que o Senhor Jesus conta a história da ovelha que se perdeu e ele vai atrás dela, deixando as outras 99. Porque aquela que se perdeu, ela está mais vulnerável ao ataque do inimigo, irmão. Ela está vulnerável, suscetível. Vai pensar, eu estou fazendo o que aqui? É por isso, irmão, que às vezes eu fico meio chateado, assim, sabe? Sabe, o papel do pastor, irmão, o papel do pastor, e muitas vezes usam justamente essa história de Lucas 15 para dar desculpa, pastores que dão desculpa de não ir atrás da ovelha, de não ligar atrás, sabe por quê, irmão? No meu entender, é uma preguiça tremenda e um orgulho tremendo, porque o Senhor Jesus nunca nos colocou no lugar do Pai. Eles falam que quem sai da casa é como um filho pródigo, deve voltar, mas ali está colocando a relação de dois irmãos. E nós somos irmãos um do outro. Jesus Cristo desceu para ser filho. E como nós agimos como Jesus Cristo, nós agimos como filho, não como pai. E a nossa missão sempre será ir atrás da ovelha perdida. Não concordo quando fala que é responsabilidade da ovelha. Meu irmão, ela se perdeu, como é que ela vai achar o caminho de volta? E muitas pessoas estão com preguiça porque dá trabalho, sabe, irmão? Dá muito trabalho cuidar de pessoas até pessoas que não querem ser cuidadas, exige muita oração, muita intercessão. Nós sentimos o peso dessa pessoa, sentimos a opressão que vem de lá, sabe? Logicamente nós precisamos estar reforçados e orar muito mais por nós e nos amar muito, irmão, para isso. Não é todo mundo que está capacitado. Não estou dizendo que não deve orar e interceder, irmão. Estou dizendo que você deve orar e se fortalecer muito mais antes de interceder por alguém. Você está assumindo uma briga contra o próprio Satanás. O Satanás dividiu, separou, irmão. Ele está querendo pegar. Olha o que a palavra fala. Ó. Então o lobo as ataca e as dispersa. Ele ataca para dispersar, para separar. Olha o que Paulo fala em Romanos, irmão. Quero ler com vocês Romanos capítulo 16. Paulo enfrentou isso, porque o Senhor Jesus está fazendo um contraponto aqui aos fariseus, que eram os representantes da lei, aqueles que conheciam a palavra, mas que ensinavam, com perdão da palavra, com perdão não, irmão, tudo errado, ensinavam tudo errado. Aí Paulo em Romanos 16, justamente combatendo o falso ensino, ele diz em Romanos 16, versículo 17, ele fala: e agora tem mais uma coisa de dizer-lhes, antes de terminar essa carta: conservem-se distante daqueles que causam divisões e estão perturbando a fé do povo, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias ao ensino que vocês receberam. Os falsos mestres, irmão. Olha, ele fala: esses mestres não trabalham para nosso Senhor Jesus, mas tão somente desejam proveito para si próprio. É isso que você vê, irmão. Essa é a diferença. Ação e palavra estão totalmente desalinhados. São bons oradores e bajuladores. Conversam bem, a fala mansa, elogia na hora do dízimo. Não é verdade, irmão? E gente ingênua tem sido enganada por esse e muitas vezes. Gente ingênua, meu irmão. Pessoas ingênuas. Agora eu estou dizendo, irmão, que não deve ir na igreja, que não deve. Não, irmão, você deve orar, fazer a sua parte, ler a Bíblia, que é a sua parte, para não cair na ingenuidade, e observar a pessoa, se ela está agindo conforme ela fala. O Senhor Jesus fala que nós devemos acautelar dos falsos profetas, irmão, porque será conhecido pelo fruto. Agora, o fruto, irmão, ele é conhecido como, irmão? Ele é o último que cai da árvore, só depois de regar, depois de ter uma convivência. Ou seja, o Senhor Jesus não está eximindo as pessoas da convivência. O Senhor Jesus está falando assim: ó, acautelai-vos, não vai se entregando, guarda o teu coração. Não se entrega de uma vez, não deixa carência, sabe? Não deixa aquilo que aconteceu antes, entendeu? Se entregar na mão do inimigo. Muitos têm se entregado por causa de bajulação, irmão. E qual que é a diferença da bajulação e da honra, Alisson? A bajulação, ela tem segundo interesse sempre, irmão. A honra, quando alguém me honra, é porque ela não está com segundo interesse, ela só me admira. A honra, ela se dá, o caráter dela é de admiração. É uma pessoa que me admira pelo que eu faço, por ajudar ela, e aí ela me honra. É por isso. É simples. Olha, no versículo 13 ele fala: o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Irmão, quem se move, e aqui agora Deus vai falar com muitas pessoas.
Eu tô rindo de nervoso, irmão, porque eu já passei por isso, mas é uma verdade. Quem se move apenas pela recompensa, irmão, não vai ficar quando a pressão aumentar. Vamos ler de novo? O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa, de fato, com as ovelhas. O problema está em trabalhar por dinheiro? Não. Não, irmão. O problema não é o dinheiro. O problema é quando é apenas. O problema não é quando eu busco a Deus por uma restauração de casamento. O problema é quando eu busco a Deus apenas por isso, porque quando for restaurado ou quando não for restaurado, eu vou embora. O problema não é buscar a Deus porque o meu filho foi embora e se perdeu nas drogas. O problema é buscar só por isso, querer que Jesus faça. E assim eu vou amá-lo. Não, a gente ama pelo que ele é, irmão. E lógico que a gente ama ele, o que ele é o que ele faz. E ele, somente ele, se você tem um impossível na sua vida, irmão, somente ele poderá cumprir com essa palavra. Mas ele quer ter muito mais do que isso, porque a gente percebe que um empregado ele foge, irmão, porque trabalha apenas pela recompensa. Trabalha apenas pela bênção, irmão. Olha, me lembra a história do jovem rico, que chegou perto do Senhor Jesus e fala, mestre, bom mestre, e o Senhor fala, bom é só o Pai que está no céu. O Senhor Jesus conhecia o coração daquele homem. Ele fala, o que devo fazer para herdar o reino? O Senhor Jesus fala, honra teu pai e tua mãe, e dá uma lista dos mandamentos relacionais. Ele sabia que aquele jovem tinha problema nas relações, que amava o dinheiro. Ele fala, mas eu já tenho feito isso. E ele fazia isso de uma forma a aparentar a piedade. E essa é a grande questão, irmão. Não pode se esconder a essência por muito tempo. Eu quero repetir isso para que entre em nosso coração. Não pode se esconder a essência por muito tempo. Por isso muitas pessoas optam por relacionamentos superficiais e rasos, como a mulher de João 4, a mulher samaritana. Por quê? Porque quando se revela aquilo que tem dentro, a essência, as pessoas ficam com vergonhas. E o arrependimento, ele fala justamente disso, meu irmão, de conhecer as suas qualidades, as suas virtudes, as suas aptidões, mas também conhecer as suas limitações, os seus defeitos, os seus pecados. E todos nós somos formados assim. E o que o Senhor Jesus estava tentando na conversa com aquele jovem rico era levar ele justamente a isso. Ele fala, mas eu faço isso, mestre. Ele fala, te falta uma coisa, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Ou seja, se coloque no processo. O Senhor Jesus, ele promete algo ruim para as pessoas, irmão? Não, o Senhor é bom. Lá na frente ele fala para os discípulos o quão difícil é uma pessoa entrar no reino de Deus, um rico. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um jovem, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o Pedro questiona, ele fala, Senhor, mas nós deixamos tudo, deixamos a nossa família para te seguir, então isso é impossível. Ele fala, não, o que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. E eu falo a vocês que todo aquele que deixou algo para me seguir obterá 100 vezes mais propriedades, família e tudo aquilo que deixou para seguir ele. O que quer dizer? Que o Senhor estava falando que aquele jovem, se ele deixasse tudo, se ele tivesse cumprido a ordem do Senhor de abandonar aquilo que tomava conta do coração, ele teria 100 vezes mais aquilo. Mas olha, vamos ver o que é a figura do empregado, justamente esse que ele está falando aqui, Marcos capítulo 10, versículo 22. O que o jovem rico responde? Só um momento, irmãos. Mas o homem, ó, eu gosto dessa expressão da linguagem viva, mas o homem contrariado foi embora triste, porque era muito rico. Não queria abandonar, irmão. Não queria. E muitas pessoas estão nessa dificuldade, meu irmão, de abandonar, porque estão ali perto de Jesus só pela bênção. Quem se move apenas pela recompensa, irmão, não vai ficar quando a pressão aumentar. Olha, no versículo 14, o Senhor Jesus fala, e aí ele vem no contraponto novamente. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, assim como o Pai me conhece e eu conheço. Ele se coloca como o intermediário, o intercessor, aquele que veio justamente para intermediar, irmão. É como Paulo fala. Agora, o que nós entendemos é justamente aquilo que eu falei no começo disso, irmão. Que há uma responsabilidade nossa. Ele fala, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece.
A intimidade, ela jamais poderá ser descartada. E como que nós conhecemos uma pessoa, irmão? Hoje eu vejo, por exemplo, muitas pessoas querendo se casar, e eu vou usar o exemplo do casamento aqui, porque o Senhor Jesus é colocado como noivo e nós a noiva. Muitas pessoas usam o namoro para aproveitar ao máximo, para suprir aquela carência afetiva que todos nós temos, irmão, de um abraço, do toque. Isso é normal, irmão, isso é necessário, isso é bastante humano, não estou dizendo que é contra, mas o namoro, ele serve para investigação, irmão, para saber se a pessoa, de fato, ela combina com aquilo que ela está falando que ela é. Sabe, você precisa investigar o passado da pessoa, precisa investigar todas as coisas para saber se de fato ela é apta, porque a finalidade do namoro, o objetivo do namoro é o casamento e precisa de conhecimento. E assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos conhecê-lo, não vamos confiar em quem nós não conhecemos e só conhecemos através da oração e da palavra, quando a palavra se cumprir em nós. E o que isso quer dizer, Ares? Que o Senhor espera de nós reciprocidade. Quero ler com vocês um versículo que está em Tiago, capítulo 4. No versículo 8 ele diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É o que ele fala. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará. É uma ação recíproca. E isso deve ser em todas as relações, irmão. Aí ele fala: lavem as mãos, pecadores. Por que lavem as mãos? A mão fala do trabalho, irmão. E ele fala: e vocês, hipócritas, purifiquem o coração. Ou seja, aquele que está agindo só pela aparência, está agindo assim porque o coração está sujo, irmão. Precisa se purificar, senão não vai conseguir. E é só por meio da oração que nós conseguimos fazer. O que nos lava, irmão? O sangue de Jesus, da cruz. Esse mesmo. E aqui é onde chega, e eu quero partir por final, porque ele fala assim, ó: e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. O que nós percebemos, irmão? Que o amor e o conhecimento estão intimamente ligados. Amar é uma decisão, irmão. Não é um sentimento, é uma decisão. E ela está intimamente ligada com o conhecimento. Mas que o verdadeiro amor é o sacrifício. Eu tenho que abandonar aquelas coisas que a outra pessoa não gosta. Eu tenho que, sabe, deixar algumas coisas que é minha, não é verdade? O sacrifício, meu irmão, só prova o verdadeiro amor. O sacrifício é a prova desse amor. Eu quero repetir, o sacrifício é a prova desse amor. E Jesus mostrou o nosso amor para ele. Nós fomos chamados, principalmente vocês, maridos, tem que entregar a vida pela esposa, irmão. Tem que entregar a vida pela esposa. Olha, isso nos deu direito, irmão. A gente não tem noção. Eu quero ler com vocês rapidamente para já partir para o final. Quero ler 2 versículos. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 5. Quero ler o versículo 19 e o 21, que fala assim, ó. Isso é a obra desse sacrifício. Fala assim, ó: pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra ele, sim apagando. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, ele nos deu a transmitir aos outros. Aquele que não conheceu o pecado, ele os fez pecado para nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É para que nós não precisássemos, irmão, isso é de graça, é gratuito. Nós podemos falar com Deus para ele vir ajudar-nos a resolver, e ele quer, ele anseia. Jesus Cristo na terra, meu irmão, é um anseio louco de Deus por ter uma comunhão, por ter um relacionamento vivo, um relacionamento verdadeiro, sincero com Deus. E aí nós começamos a entender algumas palavras do apóstolo Paulo sobre o amor, sobre esse sacrifício de Jesus, porque ele aprendeu com o mestre. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 diz: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer outro idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria apenas fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de fazer uma montanha sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, contudo não tivesse amor por isso, isso não teria valor algum. O amor, ele vai além da aparência. O amor, ele é mais que a ciência. Para se amar é necessário ter coragem. O amor
ele é provado com atitudes. O amor, ele é um dom que vem de Deus. E quando ele fala, eu conheço ao Pai, é porque ele recebeu o amor do Pai primeiro. Irmão, Deus é amor. Só consegue amar verdadeiramente quem teve uma experiência com o próprio amor. Agora, aqueles que não tiveram, estão lá como ovelha perdida, irmão. Ainda não conseguiram. E quem é? De quem é a responsabilidade? Daqueles que já tiveram. Motivação, Paulo fala na segunda carta de Coríntios: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as aflições, para que as aflições que nós somos consolados possamos também consolar vocês nas aflições de vocês. E essa é a essência do Evangelho, irmão. É uma troca. E não simplesmente, sabe, irmão, um de um lado sugando, outro de outro lado. Não. E outra, deve ser feita de forma incondicional. Quando eu espero um favor do meu irmão em troca do amor que eu estou dando para ele, irmão, provavelmente eu vou ter problemas. Quando eu espero somente a recompensa, somente a bênção, eu vou desistir ali na frente. Então nós entendemos que para amar é necessário ter muita coragem. Mas esse amor, ele tem recompensa, sim. Quem vive esse amor, vive a glória de Deus. E esse é o desejo do meu coração, irmão. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que você viva um amor assim. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.